Olá, graça e paz a todos, no nome de Jesus. Olha, mais uma segundona para uma semana abençoada. Como é legal a gente ver pessoas cumprindo a sua missão, cumprindo a sua carreira, cumprindo o seu ministério, cumprindo o papel para aquilo que ela foi chamado, não é? Isso é bonito, não é verdade? Isso aí é maravilhoso. Eu quero refletir aqui com você uma coisa interessante. Quando eu estudava num colégio e tinha um diretor do colégio, lá na minha querida cidade de Barbalha, lá no Ceará, né? A linda cidade lá, maravilhosa. E eu ainda pequeno, aí na minha adolescência, lá com o diretor do colégio, um homem muito culto. Ele era um padre católico, e um homem muito culto, assim, acima da média. E ele era fotógrafo. E um dia eu, tinha muita amizade com ele, e eu cheguei nele um dia, uma das nossas conversas, eu falei, mas o senhor, padre, o senhor não é padre? Como é que o senhor é fotógrafo? E ele olhou para mim, ele disse o seguinte: meu filho, fotógrafo é profissão, o padre é vocação. E aquilo eu guardei comigo, eu quero encontrar você, depois de tantos anos, E a gente olhando hoje o dia a dia, o que Jesus nos chamou, a gente vai vendo que parece que há uma mistura ou que há uma coisa para dizer que cumpriu a carreira, ou cumpriu a missão, ou cumpriu o chamado no campo profissional. Mas você percebe que no campo profissional, às vezes, a pessoa está num campo, por exemplo, profissional, está estudando engenharia, depois ele não se identifica como engenheiro, aí ele, não, eu não quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Aí ele vai, estuda para advocacia, daqui a pouco ele fala, mas eu não quero ser advogado. Eu queria uma outra profissão, eu queria ser médico. E vai assim, Tem gente que muda, igual muda de roupa, Mas profissão pode ser mudado. A vocação é algo que é praticamente inexplicável. Eu digo inexplicável porque eu estou numa vocação que eu nunca fui atrás. Para dizer, eu fui atrás, eu procurei, eu não. Mas há um chamamento, assim, que não está no nosso, dentro da nossa agenda pessoal, não está. E quando você vê pessoas que morrem, pessoas deixam a vida já nos seus dias assim finais, com uma determinada idade, ou no meio da idade, vai dizer assim, poxa, mas fulano cumpriu a missão. Porque às vezes a profissão se identifica com a missão. Mas nem sempre é assim. Eu quero dar um exemplo aqui, bem para nós, uma pessoa que foi tirada da vida de uma forma rápida, brusca, e assim muito grave. O caso do acidente do Ayrton Senna. O Ayrton Senna é um exemplo de perseverança, de uma pessoa que cumpriu cabalmente o seu ministério, a sua profissão, mas a sua vocação, porque ele foi um piloto de Fórmula 1, e um piloto bem-sucedido, em que traz nas palestras, o nome dele é muito forte. Uma outra pessoa que foi tirada de uma forma abrupta, assassinado, uma pessoa que sofreu demais, mas cumpriu o seu ministério, tanto a sua vocação para aquilo que ele foi chamado, que é uma pessoa que tem o nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Morreu com 33 anos, e ele tinha uma missão, deixou a linha profissional ali da carpintaria, que poderia ser herdada por seu pai, e ele se enveredou pelo caminho de fazer a vontade de Deus, e nisso ele não abriu mão, ele foi até o fim, e ele foi até a cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus,
e nós, todos os seres humanos, nos rendemos a Ele porque Ele é maravilhoso, está aqui no nosso meio. Amém, querido? E por isso Jesus nos dá aqui nos dá um norte muito grande. Por quê? Porque Ele mostra o reino de Deus e a grandeza do reino. Aqui em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele vai dar uma grandeza nesse reino, ele vai dizer como é que é esse reino. Ele diz assim, ó, dizia a todos que estavam com ele. E nisso a gente também vai se incluindo. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a coroa desse reino é dele, mas os seus súditos, os seus seguidores, nesse contexto, ele perde as suas vontades, ele deixa os seus afazeres, ele deixa as coisas que ele se diz importante, ele deixa em segundo plano, ele deixa a família, ele deixa pai, ele deixa mãe, ele deixa casa, ele deixa tudo e abraça o reino, porque o reino é acima de tudo. Essa semana, agora, uns dias que passaram aí, no dia 8, houve o falecimento da rainha Elizabeth. E a gente vê no papel daquela mulher que o poder da coroa está acima do poder da família, do poder de qualquer coisa que você possa imaginar. Por quê? Porque o poder da coroa é o poder do reino. E Jesus, ele traz exatamente essa clareza. O reino de Deus está acima de tudo e acima de todos. E por isso há um chamamento. Esse chamamento faz com que a gente entre para um estado da graça de Deus. E esse estado da graça de Deus pelo Evangelho faz com que haja renúncias das coisas mais importantes da nossa vida. Mais importante. E eu quero dizer para você que como é feliz a pessoa que leva essa vocação, esse dom. Paulo diz que é um dom. Tem o dom do apostolado, tem o dom do pastorado, tem o dom do evangelista, sabe? Porque é um dom que Deus dá. E esse dom, ele é exercido conforme o ambiente, ou conforme o momento. E aqui eu quero te dizer uma coisa, né? A vida vai seguindo e a gente vai abrindo mão de muita coisa por causa desse chamamento. E como é feliz a pessoa que vai para essa missão e não abre mão. Ele valoriza, ele engrandece, ele agiganta na vida dele a glória de Cristo. Isso é maravilhoso. Eu quero ir com você aqui, em segunda carta de Paulo, ele instrui aqui Timóteo, ano 67. Paulo se converte no ano 36, ele vai para os gentios, sofre muitas coisas, também tem muitos momentos de alegria, mas ele chega no final, ele está preso, está em Roma, no ano 67, ele vai morrer no ano 68, e vai ser decapitado, ele não esperava isso, né? Houve um julgamento ali e tal, e ele morreu no ano 68. Mas no ano 67 ele escreve a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, vai do 1 ao 5. Ele diz assim, ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências, como se sentindo coceira nos ouvidos.
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, chega-se o momento em que as fábulas passam a ser mais importantes do que a verdade de Deus na vida da pessoa. Então ele diz aqui, dando ouvido às fábulas, tu, porém, falando para Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha que coisa linda, né? Cumprir cabalmente, sabe, ali ponto a ponto o seu ministério, independente das aflições, das alegrias, independente daquilo que você deixou para trás, independente, cumpra o papel daquilo que você foi chamado. Paulo está falando aqui do papel do evangelista, mas não são todos evangelistas, não são todos que vão servir a Deus. Não, mas as pessoas podem cumprir o seu ministério cabalmente, por exemplo, o ministério advocatício, psicólogo, psicológico, o seu ministério medicina, medicinal. Enfim, cumpra o seu ministério. Qual é o seu ministério? Policial, cumpra o seu ministério policial. Nesse ponto aqui, Paulo está falando do ponto do ministério do reino de Deus. Cumpra, mas cumpra cabalmente. Não deixando para trás, não olhando para trás, não olhando para o lado, não olhando para outro, não olhando para ninguém. Olhe para Cristo. Ele é autor e consumador da tua fé. Olhe para Ele. E aí as demais coisas, deixa passar. Ele diz, olha, eu deixo passar, eu me esqueço de todas as coisas que para trás ficam, mas eu avanço para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa mais tremenda. E Paulo aqui está no ano 67, ele está sendo julgado, não tem saído a sentença, mas ele vai aqui nessa mesma linha, né? Segundo Timóteo, capítulo 4, ele na sequência, no versículo 6, ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas isso é lindo demais. Completei a carreira. Mas eu guardei a fé. Eu disse há alguns vídeos atrás, o dinheiro se deposita no banco, o voto se deposita na urna. E a fé deposita onde? Em Cristo. Ele é autor e consumador da fé. Guarda a tua fé. Ninguém vai tomar a tua coroa não. Tá bom? Tenha uma semana abençoada, semana cheia de vitória. Dá um like aí, querido. A gente não perde nada, tá bom? Mas Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe sua família. Boa semana. Em nome de Jesus.